Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com o nosso quadro Sua Dose Semanal de Análise On-Chain. E antes que me perguntem o porquê que nós não tivemos na semana passada, porque galera, na semana passada, se vocês perceberem, na quinta-feira eu tive uma live central focada em análise on-chain, né, com os meus amigos da Research. Então toda vez que eu for fazer essa live, que normalmente cai na quinta, não é muito interessante eu vir fazer a dose semanal de análise on-chain logo em seguida, porque são os mesmos dados praticamente que eu vou mostrar lá, tá? Então só para deixar clara essa questão aí. Meus senhores, é isso, né? Estamos aí num momento bem ruim do mercado, ou se a gente vê pelo outro lado, um momento de oportunidade, que é o lado que eu tenho visto aí, né? Bitcoin aí basicamente na metade do seu all-time high já, né? Que ocorreu ali em meados do final do ano passado. Então a gente está aí realmente num momento que, para quem tem caixa, é a hora, né? Eu pelo menos acredito que é a hora, tá? Mas sem muitas delongas, vamos ver os dados e antes disso tudo já deixo claro aí para vocês me ajudarem nesse canal. Vai lá, segue e se inscreve no canal, curte o vídeo se você está curtindo, deixa um comentário, manda essa análise pro seu amigo que precisa conhecer esse mercado de análise on-chain, tá? Então bora lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos principais dados da semana, tá? Primeiro ponto, sempre iniciando com os nossos queridos ETFs, né? E é muito louco isso, porque até o dia 23 ali, os ETFs de Spot Bitcoin, eles estavam acumulando um total aí de mais de 1 bilhão de dólares em saídas, tá? 1 bilhão de dólares em saídas. A gente já estava aí caminhando realmente para um mês bem assim, bem ruim, tá? E olha que interessante. Desde o dia 24 a gente conseguiu retomar um fluxo bem interessante ali de entradas, né? A gente teve 257 milhões no dia 24, 506 milhões ali no dia 25, que foi a segunda maior entrada desse mês de fevereiro, perdendo apenas para o dia 2, né? E no dia 26, 254 milhões, tá? Não foi o suficiente para diminuir aqui, né? Para a gente fechar o mês de fevereiro no positivo. Porém, é muito melhor a gente fechar ali com 206, um fluxo negativo de 206 milhões do que, né, de 1 bi igual tava aí nos últimos dias, tá? Então a gente já deu uma boa recuperada e é isso que a gente precisa ver, né? Esse drive aqui diminuindo, né? Cada vez mais ali a gente chegando, a gente mostrando ali que talvez o sentimento do mercado esteja mudando em relação ao Bitcoin, tá? Porque a gente fechasse realmente com o mês de fevereiro, hoje é dia 28 que eu tô gravando, né? Basicamente é o último dia aí do mês com um drive ali de mais ou menos 1 bi, pô, seria complicado, porque a gente, além da gente estar fechando aí 4 meses consecutivos no negativo, né, que isso nunca aconteceu na história dos ETFs, já seria 4 meses no negativo com saídas fortes, né? 206 milhões é algo que realmente dá para considerar aí, entendeu? Então agora é a gente ir para março, né, e ver como o mercado vai se comportar. Lembrando que no momento que eu estou gravando essa live, né, na madrugada de hoje, do dia 28 de fevereiro, o Trump ele anunciou ali ataques ali no Irã, né? Então já está ocorrendo bombardeios ali no Irã e tudo mais. Então isso com certeza vai impactar o mercado, né? E a questão é o quão grande vai ser essa escalada, né? Se vai ser uma escalada aí que pô, vai durar semanas ou se vai ser um breve ataque ali e eles entrarem em um acordo ou algo nesse tipo, tá? Então é tenso, realmente é tenso, né? Quando o mercado começa a dar uma recuperada, a gente ocorre essas questões aí que acabam impactando e sempre no final de semana, né? Então, ou seja, o problema de ser no final de semana é que o único mercado aberto e disponível no final de semana é o mercado cripto, então a gente acaba sofrendo mais, né? E na segunda-feira, quando abrir ali o pré-market ali, né? Principalmente no domingo à noite, que a Ásia ele já começa suas operações, a gente já pode tancar aí mais uma queda também, dependendo de como for a escalada dessa semana, tá? Então é um ponto que a gente tem que ficar ligeiro. Outro ponto que me chamou bastante atenção, né? Quando a gente tinha trazido o heatmap na semana passada, na semana retrasada para vocês, vocês lembram que estava aqui as zonas de liquidez aqui dos longs estavam praticamente nulas, né? A gente quase não tinha posição em long ali alavancado, né? Porque a gente tinha sido varrido, né? Desde ali do início desse ano aí, os longs têm tomado uma surra brutal aí no mercado de derivativos. E olha que interessante, né? A gente começa a ver esses players começando a se animar. A gente hoje já tem aí em torno de 32 bilhões de dólares, tá? Em posições em long. Se a gente pega desde o início do mês, 31 de janeiro, a gente tinha 3,6 bilhões, ou seja, os longs cresceram em pouco mais de 10 vezes aí sua grana, né? O seu posicionamento aí, né? Quando a gente fala do mercado de derivativo. A gente ainda tem uma discrepância muito grande com as posições em shorts, a gente está falando aqui de 74 mil dólares, e aqui no mensal a gente começa a ver o seguinte.
a gente tem muitas zonas próximas aqui, tá? Na casa dos 60 mil dólares, tá? Na casa dos 61 mil dólares. E isso assusta porque, se a gente vir aqui no TradingView, dá uma olhada nisso daqui. Vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin agora, tá? Deixa eu pegar aqui pra gente ver. Super gráficos. BTC dólar americano, ó, no atual momento a gente já está aí na casa dos 63 mil dólares, tá? Então já é uma zona que a gente está bem próximo dessas zonas de liquidação aqui, tá? Se a gente trazer um zoom out aqui pra gente, ó, a parada começa a estreitar mesmo a partir dos 62, tá? Então tem margem pra gente o quê? Fazer mais uma liquidação aí dos longs, né? Até 60 mil dólares aqui tem bastante liquidez, bastante concentração, tá? E depois a gente começa a ver concentração ali abaixo dos 54 mil dólares ali, tá? Para cima já é o contrário, a gente começa a ver dos 70 mil dólares acima. Inclusive a gente teve ali no dia 25, né? Aquela escaladinha, aquela recuperação do Bitcoin, né? Bitcoin voltando ali para bater perto dos 70 mil dólares, já fez uma boa liquidação aqui, uma boa varredura ali nas posições em short, tá? Mas tem muita, né, concentração aqui. E o bom é que agora as concentrações de posições em shorts, elas estão mais perto do preço atual, né? Porque antes, vocês lembram, né? Tava lá na casa dos 80, 100 mil dólares. Então, se a gente conseguir realmente ter uma retomada de alta e fazer aquele movimento tocando perto dos 70 mil dólares, a gente pode ter agora sim um estilingue, né, para fazer aquele short squeeze, né, e liquidando degrau por degrau. Quando a gente traz para os 3 meses, aí a parada já muda completamente, né? A gente começa a ver que, primeiro, posições em long tem basicamente nada, né? Basicamente nada aqui. E posições em shorts, coisas relevantes começam a aparecer na casa dos 90 mil dólares, então já fica mais longe, né? Quando a gente coloca aqui, a gente vê que tem 112 mil dólares, 112 bilhões de dólares em posições em short, né? Contra 19 bilhões de dólares em posições em long. Então já muda bastante o panorama aí, tá ok? Quando a gente fala aqui do Open Interest também, ele seguiu num processo brutal de desalavancagem, tá? Desde o dia 30 de janeiro até o atual momento, a gente está falando de 43 bilhões de dólares, né? Ou seja, 20 bi aí, né? Fora aí do mercado de Open Interest aí, nesse mês aí, né? Pouco menos de 20 bilhões de dólares aí em um mês, tá? Isso é bastante coisa, tá? E se a gente vê nos patamares aqui, a gente está nos mesmos patamares de novembro de 2024, tá? Novembro de 2024. Então, assim, fazia bastante tempo que a gente não chegava nesses níveis de Open Interest, né? O mercado realmente estava bem alavancado. Se a gente pega do all-time high, que foi no outubro de 95, né? Basicamente quando o Bitcoin bateu seu all-time high também, né? A gente estava com 95 bilhões de dólares em Open Interest. E hoje a gente está aí com 43 bilhões de dólares. Então, metade do Open Interest foi embora aí, né? Do valor em Open Interest aí foi embora nesses últimos 6 meses aí praticamente, tá? Então o processo de alavancagem é bem forte aí, tá? Outro ponto também, quando a gente pega o Realized Profit and the Loss, é um ponto interessante porque a gente vê que realmente a realização de prejuízo diminuiu bastante, tá? Depois do dia 5 de fevereiro, que na minha opinião foi a capitulação final ali, eu acredito sim, por causa dos níveis de valores, tá? Foram 30 mil unidades de BTCs realizadas no prejuízo, tá? Bem forte, né? Hoje a gente já está aí com uma média de 12 bi, né, e tudo mais. Então a gente já está aí com 2 vezes a menos aí. Quando a gente fala em valores, a mesma coisa ocorreu, né? No dia 6, 5 a 6 ali a gente teve 2 bilhões de dólares em realização de prejuízo. Foi a maior realização de prejuízo da história do mercado cripto, tá? E isso mais uma vez me traz o pensamento de que realmente chegamos numa capitulação, tá? Foi uma capitulação final ali. E detalhe, capitulação final não significa que não vai cair. Tá? Não vai cair mais. Significa que, na minha visão, significa o quê? Que pode sim cair, mas que não muito a mais do patamar que a gente já está. E tem alguns dados que colaboram com isso, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Claro, ninguém consegue prever o cisne negro, né? Hoje mesmo, né, a gente acorda de madrugada, tem lá o anúncio desses bombardeios no Irã. Ninguém estava prevendo isso, né? Na verdade, assim, né? Se a gente pegar as pesquisas no Polymarket lá, né, já tinha uma 70% de chance, se eu não me engano, de o Irã, né, os players estavam apostando de os Estados Unidos entrar em guerra com o Irã, né, então tinha bastante porcentagem de chance ali no Polymarket, né, mas eu falo assim, né, ninguém conseguiria prever que, pô, seria agora e tudo mais, né, então a gente ficar de olho e ver. Eu não acredito que tenha mais eu acho que, assim, os caras grandes que tinham que capitular saíram fora mesmo, tá, principalmente nesse dia 6 de fevereiro. Beleza? Seguindo aqui, um dos dados que eu queria também mostrar para vocês referente à questão de fundos e tudo mais, né? Olha que interessante aqui. Esse gráfico aqui ele mostra o percentual de unidades de Bitcoin no lucro, tá? Do supply, né, circulante do Bitcoin no lucro.
E a gente percebe o quê? Quando a gente pega aqui, por exemplo, o all-time high ali do Bitcoin no ciclo de 2017, que foi quando ele fez aquele ralizão monstro, né? Saindo acho que de 3 mil dólares para 20 mil dólares, né? E depois o jogo todo virou, né? E a gente começou a ver ali o Bitcoin caindo, caindo, caindo. E quando ele bateu 3K de dólar ali, que foi basicamente no final do ano, foi ali a capitulação final do ciclo, né? E aí que a gente percebe, a porcentagem de supply no lucro chegou na casa dos 40%. Tá? Isso a gente falando aí, né, do ciclo de 2017, 2018, do bear market de 2018, ok? A gente teve mais um crash ali em fevereiro de 2020, né, se não me engano foi ali o anúncio do Covid, né, onde a porcentagem de supply também chegou na casa dos 42%, então a gente chegou no fundo de 40% em 2018, 42% em 2020, né? E aí tivemos aquele ralizão de alta, chega em maio de 2021 a China bana os mineradores, dá aquele FUD todo, o Bitcoin já apresenta uma queda acentuada, né? Leve queda, queda acentuada, chegando a 65%, beleza, voltamos, tá? Novembro de 2021, alta high do ciclo de 2021, e aí começa, né, o Fed aumentando os juros, né? A gente teve aqui, se não me engano, acho que foi em julho de 2022 o crash da Terra Luna, né? E aí a quebradeira da Celsius, da Voyager e os caceta 4 lá daquelas piramidonas monstra. E aí a gente chegou em novembro de 2020 com um fundo ali na casa dos 45%, né? Ou seja, a quantidade de supply ali no lucro era em torno de 45%. Primeiro ponto que a gente 44 ali, né? 44. Primeiro ponto que a gente analisa, esse indicador também ele tem feito fundos ascendentes, né? Acho que é a maneira correta de dizer, né? A gente teve 40% em 2018, 42% em 2020, 44% em novembro de 2022. E no atual momento, tá, a gente chegou ali na maior dor, digamos assim, desse indicador, né? Porque ele mostra que no atual momento, 51% dos players, tá? Dos players não, do supply circulante de Bitcoin está no lucro, apenas 51%, ou seja, 49% ali, mais ou menos, 48, 49% está no prejuízo, tá? A questão é, a gente sabe que o mercado ele tem ficado menos volátil a cada ano, principalmente nesse ciclo, porque novos players estão entrando, players que têm um pensamento diferente, né? E a gente percebe que esse indicador realmente, né, tem feito topos descendentes, né, a cada fundo de mercado, topos ascendentes a cada fundo de mercado. Então, cara, de 44% para 51% já me mostra o quê? Que seria uma margem até mesmo aceitável, se isso daqui fosse um fundo, tá? Mas, se tivesse mais uma queda, e se a gente comparasse com a maior queda que a gente teve no ciclo, seria 40%, seria mais 10% aqui no supply circulante, tá? Isso a gente pegando os extremos aqui com o histórico do passado desse indicador. Vai acontecer? Não sabemos, tá? Mas a tendência tem mostrado o quê? Que ele tem feito topos, né? Que cada vez menos o percentual de supply no lucro no bear market, né? Ele tem aumentado. Ou seja, cada vez mais o Bitcoin, né, fica menos no prejuízo, digamos assim, as moedas ficam menos no prejuízo. Então é algo que colabora com a minha análise de que se não capitulamos no dia 6, né, uma capitulação final no dia 6, estamos bem próximo aí, assim, de chegar no fundo do poço mesmo, tá? Fundo do poço mesmo, tá? Seguindo aqui, para a gente começar a dar uma olhada aí nas principais zonas aí, né, eu sempre trago esse gráfico aqui, a gente percebe aqui que o True Remain, né, que é o preço médio dos investidores ativos, tirando todo o ruído, moedas perdidas e tudo mais, está na faixa dos 78 mil dólares, né? Ele apresentou uma queda interessante aí de novembro, né, que estava 82 mil dólares para o atual momento, e esse indicador é difícil dele ter oscilações, tá? E aí a gente percebe o quê? Quais são as faixas que a gente tem agora, tá? Primeira média móvel de 200 semanas, tá? O preço do Bitcoin está na casa dos 58 mil dólares. 58 mil dólares na média móvel de 200 semanas, tá? Segunda média, que seria a última, seria o Realized Price do mercado todo, sem retirar ruído, sem retirar lost coins e tudo mais, que está na casa dos 54 mil dólares, né? Então, são os últimos suportes que a gente tem aí do mercado para segurar, tá? A gente precisa ficar bem de olho nisso daí, porque é aquela, né? Perdeu isso daí, aí a coisa complica. Pode chegar também nisso daí? Pode chegar, tá? Mas não, sinceramente, é aquela, né? Eu posso falar aqui que não acredito, mas o que eu acredito ou deixo de acreditar não importa, né? Eu tô aqui para mostrar dados, tá?
E um ponto interessante que tem mostrado aqui também nos indicadores é esse indicador aqui, que é o TXO Age Bands, né, que ele basicamente mostra ali o preço médio de investidor de moedas, né, digamos assim, movimentadas em certo período de tempo. Tá? A gente tem um mês, de um dia a uma semana, de um mês, de uma semana a um mês, de um mês a 3 meses, de 3 meses a 6 meses, de 6 meses a 12 meses, e de 12 meses a 18 meses, e de 18 meses a 2 anos, tá? E por que eu quero trazer esse gráfico? Porque a gente está com uma zona de suporte bem interessante, tá? Oh, meu Deus, resetou o gráfico aqui, vamos lá. Aí, agora foi. Vamos ver se dá pra mim dar um zoomzinho aqui, sem bugar. Tá vendo essa linha azul aqui, galera? Essa linha azul é o preço médio dos investidores de 18 meses a 2 anos, que ela está na casa dos 64 mil dólares, tá? E olha como ela tem respeitado, como o preço tem respeitado essa linha, tá? No dia 6 que a gente teve aquela crash ferrado, tocou na linha, vou deixar o zoom aqui, ó, tocou na linha e voltou, tá? E aí caminhamos em cima dessa linha e agora estamos levemente abaixo dela, tá? O preço está na casa dos 63 mil dólares, 62, esse preço médio está na casa dos 64. Vai se manter? Né? Foi um falso rompimento? Foi um falso... Não dá para saber, tá? A gente precisa ver como que o mercado vai se comportar agora com esses bombardeios lá no Irã. Mas, respeitou no dia 5, e no dia 5, convenhamos, foi uma pancada forte, né? Então agora é a hora da gente ficar de olho nisso daí, tá? Então é uma zona de suporte que tem sido bem interessante e está respeitando até o momento, né? Teve um pequeno, o preço está um pouquinho abaixo dela, mas vamos dar uma analisada e ficar de olho nesse final de semana aí, como que vai fluir as coisas, tá? Outro ponto interessante, a RSI também no dia 6 mostrou uma excelente entrada dentro do Bitcoin, tá? Provavelmente com essa queda recente o RSI ele não atualizou aqui, mas ele vai cair mais abaixo de novo da linha verde ali, indicando mais uma vez compra, tá? E aquela, a RSI de 14 aqui tem sido um bom indicador aí para se posicionar em compras, tá? Para você fazer o seu DCA, não entrar com tudo, mas fazer o seu DCA. Pode perceber que toda vez que ele bateu ali abaixo, e ele até aqui no check on chain ele apita essa bolinha verde, né, para ficar mais fácil a visualização, foram bons momentos de compra, tá? Como vocês podem perceber aqui, tá? Fazer o seu DCA. E aqui outro ponto interessante também, colaborando com a análise ali do percentual de supply, né? Do lucro, é quando a gente pega o True Remain, né? O True Remain, como eu disse para vocês, é o preço médio dos investidores ativos. É um indicador que ele retira todos os ruídos, né, do mercado e tudo mais. E o que a gente percebe aqui, tá? Hoje o preço, né, ele está abaixo do True Remain. Ponto. Beleza, ok. Períodos de bear, o preço sempre ficou abaixo ali do True Remain, tá? Como vocês podem ver aqui também. Então, beleza. Ok, até aí tudo ok. Só que quando a gente pega esses desvios padrões aqui, a gente tem essa linha pontilhada azul e essa linha pontilhada verde. A gente tem ali, né, o True Remain batendo já no primeiro desvio padrão, tá? E ó, o que eu quero colaborar com isso? Vamos lá, todas as vezes que ele bateu abaixo aqui, tá? Primeiro, novembro de 2018, tá? Foi a capitulação meio que final ali do Bitcoin. O que aconteceu em novembro de 2018 ali, pelo menos perto desse período? A gente teve a guerra ali dos forks do Bitcoin, Bitcoin Cash e o Bitcoin que a gente tem hoje, né? A galera meio que queria pivotar para o Bitcoin Cash, deu tudo aquele blá blá blá, gerou muita incerteza no mercado, né? Isso acabou refletindo no preço, né? O preço do Bitcoin fazendo fundo ali em 3 mil dólares, pegando do seu topo que foi na casa dos 20, né? Foi uma queda bem absurda. E isso fez com que o True Remain batesse ali na linha pontilhada, no segundo desvio padrão, que é essa linha pontilhada verde, tá? Segundo ponto aqui, março de 2020, tá? O que foi isso aqui? Foi o Covid, né, início da pandemia, tá? Toda aquela incerteza do mercado, mas não foi o suficiente para o True Remain bater na linha pontilhada. Ele bateu nessa primeira linha pontilhada aqui, que é o primeiro desvio padrão, tá? E aí seguimos, all time high, a gente teve aqui o banimento dos mineradores, não foi suficiente para a gente romper aqui, não, tudo bem aqui. E aí em maio, né, junho de 2022 aqui, se não me engano, foi o crash da Terra Luna, né? Aí sim foi o suficiente para novamente a gente bater nessa linha pontilhada, tá? Então seguimos, depois veio novembro de 2022, crash da FTX, tá? E batemos novamente nessa linha pontilhada e depois fizemos todo o rally aí que a gente teve desse ciclo. Então o que eu quero trazer para vocês? Se vocês perceberem, né, das vezes que a gente teve o preço do Bitcoin batendo ali, foram meio que nessa linha, na última linha que é a verde, né, no último desvio padrão, foram meio que, como eu posso dizer,
cisnes negros, digamos assim, né? Todos os eventos assim foram eventos que, né, que ninguém esperava. Pô, é, a treta do Segwit, né, do Bitcoin Cash. Era uma parada, né, diferenciada, né? Não é uma parada comum, não é uma cara comum do mercado, né? Março de 2020, pandemia, nem precisa dizer, né? Aqui, crash da Terra Luna, puta cisne negro, entendeu? Novembro, crash da FTX, nem preciso dizer também, entendeu? Então, se vocês perceberem, são eventos mais, como posso dizer, específicos do mercado, que fizeram esse indicador bater aqui no segundo desvio padrão. No atual momento, a gente está no primeiro. E aí é que tá, a gente vai ter um catalisador mais forte, né, pro preço cair e a gente chegar nessa linha, não sei, não sei, tá? Essa guerra do Irã vai ser o suficiente? Esses bombardeios vão ser diferentes? Suficiente? Não sei, não dá pra saber, tá? A questão é, a gente já tá num nível muito interessante, né, porque, ó, na pandemia, bateu só na primeira, entendeu? Imagina que se quem ficou esperando bater na segunda linha aqui, né, no segundo desvio padrão para começar a entrar. Entende? Então o que eu tô querendo deixar vocês mais com a cabeça aberta é o que? Para de ficar caindo em narrativa de que esperar o Bitcoin bater US$ 50.000 para começar, vou esperar o Bitcoin bater US$ 40.000 para começar a comprar. Irmão, tá parecendo aquele papinho dos US$ 12.000, né? Que vocês sabem aí, né? Que vagabundo ficou enchendo o saco nos anos passados aí com esse número e nem preciso dizer o que aconteceu, né? Quem espera os US$ 12.000 ficou aí chupando o dedo, né? Então, cara, seja inteligente, faz o seu DCA. Como eu disse, eu estou mostrando dados aqui que eu não tenho, não dá, eu não estou aqui para prever o mercado. Quem traz previsão de mercado aqui, se vocês querem alguma coisa relacionada à previsão de mercado, vocês estão no canal errado. E deixo claro, né? Quem normalmente traz um conteúdo prevendo o mercado, eu nem preciso dizer que também que, né, é picareta. Mas enfim, os dados estão colaborando que a gente realmente ou já chegou num fundo ou está próximo de um fundo. Então tu vai esperar o quê? Tu vai ter que acertar o fundo de mercado, entendeu? Eu sei que para muita gente que às vezes está no primeiro ciclo é normal você ter essa consciência de que, cara, é muito fácil acertar o fundo. Eu sei porque em 2021 eu passei isso. Fiquei com uma bag recheada de altcoins, não liquidei e ó, me ferrei depois. Uma bag cheia de Matic, entendeu? Porque não liquidei, não soube fazer o, né, não soube sair do mercado, entendeu? Então aqui eu tô falando, no meu caso eu tô falando de sair né, acertar o topo. Aqui eu tô falando de acertar o fundo. Então, cara, faça seu DCA, irmão. Faça seu DCA, entendeu? Se você tem, confia no Bitcoin e tudo mais, né, quer acumular, é um excelente momento para fazer DCA. Não tem por que esperar, entendeu? Tá? E seguindo aqui, galera, um outro ponto que eu queria trazer para vocês é quando a gente fala sobre as zonas de acumulação, tá? Olha que interessante, né? Mais uma coisa que colabora porque eu acabei de falar. Quando a gente pega aqui o Accumulated Trend Score, né? Pelo menos nos últimos 60 dias, a gente percebe o quê? Que os players estão, players grandes, carteiras de 1K a 10K, 10K, 100K e 100K acima, estão acumulando, ó. Tá tudo verde, tá? Alguns acumulando com mais força, né, principalmente as carteiras de 1K a 10K, e outros acumulando com menos intensidade, mas estão acumulando, entendeu? Estão acumulando. E carteiras abaixo, né, de 1K abaixo, estão majoritariamente distribuindo, tá? Então, galera, quem que você vai seguir? Carteiras grandes ou carteiras relativamente menores, né? Outro ponto também, galera, Long Term Holder, Supply Net Position, a gente percebe que mais uma vez está aqui no positivo, tá? Tá escalando? Não tá escalando, tá? Como vocês podem ver até mesmo nesse indicador aqui, ó, não tá escalando, né? Eles estão ali com uma certa acumulação, mas a gente não tá vendo esses players acumulando, entendeu? Acumulando com mais força, digamos assim, né? Igual a gente viu aqui em junho, né? A gente viu aqui em setembro de 2024, né? Mas estão aqui com net position positivo, tá? Então estamos de olho neles aí. Aqui quando a gente fala das principais zonas aqui, né? Quando a gente pega aqui os cohorts, né? A gente vê que, cara, não mudou muita coisa das últimas semanas. Basicamente aí boa parte dos short term holders estão no prejuízo. E uma parte interessante também dos long term holders também está no prejuízo, tá? A maior candle de concentração segue sendo dos US$ 84.000, principalmente pelo aquele ruído que a gente teve da Coinbase. A gente percebe que esses US$ 84.000 já tem moedas que começam a se graduar, né? Saindo de moedas short term holder para long term holder, né?
E a gente percebe que não mudou muita coisa, tá? A gente tem um candle segurando aqui, estava segurando, né, na casa dos 65 mil dólares, porque no atual momento o preço já está abaixo disso, porque o indicador não se atualizou ainda, né? Mas sem muitas alterações relevantes, né? E aqui também o outro indicador, né, que eu mostro, que eu acho que eu trouxe na última dose semanal de análise on-chain, mas é um indicador que ele mostra o percentual de moedas no prejuízo de long term holders, né? E a gente percebe o mesmo padrão. Quando a gente abaixa aqui, deixa eu deixar mais fácil aqui, ó. A gente percebe que no ciclo de 2015 ali, 53% ali dos long term holders foi o ápice ali de prejuízo, tá, desses players, tá? E aí a gente tem aqui no ciclo de 2019 46%. A gente percebe que caiu bastante, né? Aí a gente teve aqui em março de 2021, pandemia, 42%, né? Não conto muito isso daqui porque foi mais uma violinada mesmo, né? E aqui dezembro de 2022, né, foi o ápice do nosso crash ali, né, pós crash da FTX, 44%. No nosso atual momento, né, a gente bateu recentemente no dia 24 o ápice de long term holders no prejuízo, que foi cerca de 30%, tá? 30%. Não chegamos nem a perto aqui do realized price, né? Isso é um ponto interessante. O realized price desses players está na casa dos 42 mil dólares. E se a gente perceber aqui, todas as vezes que, né, a gente teve fundos de mercado ali, os piores momentos do mercado, o realized price caiu, né, abaixo o preço caiu abaixo do realized price desses players, ó. Aconteceu em 2015, aconteceu em 2018, 19. No flash do Corona não chegou a acontecer. E Crash da FTX aconteceu também. No atual momento não caiu, não chegou. Porém, a gente tem que levar em consideração que a gente está fazendo cada vez mais topos descendentes, né? Então, nesse indicador está claro isso, tá? Tá claro, né? A gente pega aqui 53%, 54%, né, no caso, 46%. Esse daqui eu não vou contar porque foi só um flash. 44% e no atual momento 30%, tá? Eu pedi para o GPT fazer uma média de cálculo ali e a média que ele me trouxe que ficaria em torno de 35 a 37%, na pior das hipóteses, né? Se somasse tudo, né, todas as porcentagens que a gente teve e dividisse ali por 4. Vai chegar? Não sei. Mas o que mostra também? Que mais uma vez a gente está bem próximo de um fundo, entendeu? Se não foi a capitulação ali forte que a gente teve recentemente, tá? E aqui também é um outro gráfico que a gente colabora com isso, só que para a gente ver, né, de uma maneira diferente, ao contrário agora, que é o percentual de supply na mão dos long term holders no lucro, tá? E a gente percebe também, né, que, por exemplo, novembro de 2018, o percentual dele chegou em 53%, tá? Aí a gente teve aqui março de 2020, flash do Covid, 57%, mas não vamos contar isso daqui. Novembro de 2022, crash da FTX, 55%, tá? Aqui colaborou até que idêntico a parada, né? E aqui, no atual momento, a gente está com 69%, chegando bem próximo aqui do segundo desvio padrão aqui, terceiro desvio padrão, não, segundo desvio padrão aqui, tá? Então, a gente percebe que isso pode sim, né, colaborar aí. A gente pode estar próximo novamente aí de um fundo. Lembrando, se tivermos algum evento específico, né, um cisne negro, a gente pode ali estar caindo nesse quesito. Esse conteúdo, eu já deixo claro isso para vocês. E já caminhando para o final aqui, tá, galera, da nossa análise, né? Olha que interessante, né? Nos últimos 7 dias, sabe que teve uma performance boa? Olha só. CryptoStocks. CryptoStocks foi o setor que dominou nos últimos 7 dias. Isso é muito curioso, né? Porque CryptoStocks a gente não está falando, né, entre aspas, de cripto, né? Estamos falando de ações tokenizadas, né? Com uma valorização aí de quase 10% do setor, né? A gente tem até mesmo só stocks aqui, né? No caso que eles colocaram, mas tá tudo na mesma aqui praticamente. E o resto do mercado aí afundando em caos, né? Então a gente percebe como ações tokenizadas elas têm começado a ganhar uma né, se a gente pegar aqui mesmo pelo Mintchar aqui, a questão de atenção, cara, tá na frente de L2, de DeFi, de SEX, de memecoins, SocialFi, Neobanks, né? Então, isso serve pra gente também mudar o panorama um pouco do mercado. Isso a gente já fala na nossa research lá há muito tempo, cara, muito tempo mesmo, entendeu?
Que agora o lance de diversificar dentro do mercado cripto não é só diversificar em altcoins. Na verdade, pelo contrário, a gente quase não diversifica em altcoins, cara. Entre ter uma Apple na carteira e ter, às vezes, uma altcoinzinha aí que saiu há 6 meses, cara, eu prefiro ter uma Apple. Entendeu? E é isso que o mercado parece que tem acordado, né? O lance de você ter as ações tokenizadas e ainda poder negociar elas 24/7 dentro do mercado cripto, fazer pools de liquidez, fazer as paradas todas. Então isso mostra que realmente, né, o mercado está começando a amadurecer nesse sentido, tá? Senhores, é isso, tá? Um videozinho um pouco mais longo hoje, né? Mas espero que vocês tenham gostado de verdade. Talvez eu diminua um pouco a consistência desses vídeos, porque, galera, é um lance que dá muito trabalho e pouco resultado, né? Pouco resultado no sentido de visualização, porque, sinceramente, não é um conteúdo que interessa a boa parte do mercado. Boa parte do mercado quer narrativas pífias, né? Quer a próxima geminha, quer o próximo 10x, quer que a gente entre em live e fale que você tem que comprar isso, que isso daqui vai fazer 10x, 100x. Boa parte do mercado é isso, não é à toa que boa parte do mercado agora está sofrendo prejuízos aí, né? A gente teve aí recentemente, ontem eu acho, a Magic Eden anunciando lá que eu acho que ia fechar as portas, alguma coisa assim, né? Então, toda aquela narrativa de runes, aquela besteira, baboseira toda, indo pro inferno aí, né? Então, tipo assim, é complicado, galera, é complicado. A gente às vezes fica a semana toda fazendo conteúdo desse, né? Forte para trazer para vocês e no final das contas, né, não tem aquela questão porque não é um conteúdo que atrai, né? Infelizmente, a galera não quer pensar e esse conteúdo é um conteúdo que assim, eu trago os dados limpos para vocês pensarem e tomar suas atitudes, tá? Mas enfim, desculpa pelo desabafo, tá? Nos vemos então na nossa próxima dose semanal de análise on-chain. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, inscreva-se no canal, curte aí pra gente e tamo junto. Valeu!